Obrigado. Boa tarde, irmãos. Quem não me conhece, nunca me viu aqui. Ali nunca me viu. Lá, Meu nome é Isalto, tá? Eu vou ficar com essa disciplina aí com vocês do Pentateuco. Se nós quisermos encontrar sobre todos os rituais, nós vamos lá do capítulo 1 ao capítulo 7. Lá está holocausto, oferta de farinha, oferta, todos os tipos de oferta. Então os rituais estão nesses 7 capítulos. Se nós quisermos ver sobre as festas, nós falamos um pouco sobre as festas né? Todas as festas estão ali. Inclusive o dia da expiação eu coloquei ali também nessa sessão. Se você quiser sobre o sacerdote, como eles são ordenados, a purificação deles no livro, também está ali, né? Nos capítulos 8, 9, 10, 21 e 22. Se eu quiser saber sobre a pureza moral e física, aí eu vou nos capítulos 11 a 15 e 18 a 20. E 26 e 27 do livro são as conclusões finais. Moisés chamando o povo a ser obediente. Quando Deus tira o povo do Egito, ele fala, cara, agora não é só algumas pessoas, são muitas pessoas, são numerosos. De que forma? Porque tratar com uma pessoa é muito fácil. Agora, de que forma que eu vou lidar com essa multidão? Não é isso? Ele falou assim, então nós temos que fazer o quê? Criar leis. As leis vão governar essas pessoas, não é isso? Só que Deus não deu esse atributo de escrever leis para o homem. Falou, opa, quem escreve as leis sou eu. Eu quero colocar no coração de vocês aquilo que eu penso e aquilo que eu sou. Então Deus leva Moisés lá e escreve as tábuas da lei. Não é isso? Quando Moisés desce com essas tábuas, os homens estavam fazendo o quê? Tudo aquilo que o Irani falou aqui, né? Um montado em cima do outro, né? Na maior orgia, não é isso? Então Deus viu que era impossível aquelas leis serem escritas no coração daquele povo. E aí o livro de Levítico trata desse Deus santo e poderoso, que está apartado do homem, e como que o homem podia agora fazer para se relacionar com esse Deus? Porque o impuro não pode se conectar com o santo. Então aí Deus criou todo esse conjunto cerimonial. Ele é todo simbólico para nós, porque Jesus resume todos esses sacrifícios na morte dele, né? Para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então a mulher lá, quando fala de pureza física, a mulher no seu período menstrual, apartada, não podia se conectar com Deus, não é isso? Então todas essas coisas eram observadas. Comer um animal impuro, tinha que passar pelo período de purificação de uma semana. Tinha lepra, apresentava-se ao sacerdote, ele dava o diagnóstico, é lepra? É lepra. Então vai ficar em quarentena, fazia o ritual, aplicava, né? Fica em quarentena e depois volta lá para o sacerdote olhar de novo e abençoar. E era Deus que curava, o Jeová Rafá, né? Ele que curava a lepra. Então, agora eles tinham um problema, nós precisamos conectar com Deus, mas nós precisamos de todas essas regras de purificação. Inclusive o sacerdote, né? Para entrar lá na tenda no dia da expiação, todos os pelos raspados, a sua túnica era de linho fino, suor era maldição diante de Deus, ele não podia suar naquele sacrifício, né? Então ele entrava, ele tinha que fazer todos os rituais para ele entrar naquele lugar. Essa foi a forma de um Deus santo se relacionar com alguém impuro. Então o livro de Levítico ele é importante para nós, por quê? Por causa disso. Então às vezes nós crentes, ao nos depararmos com o livro, nós desistimos dele porque ele é complexo, né? Mas se nós estudarmos sistematicamente desse jeito, nós vamos entender que se torna uma coisa muito fácil de compreender como que Deus fez e por que Deus fez todos esses rituais. Onde ele queria chegar, né? Ele queria chegar num relacionamento próximo a nós, né? E isso é que é o bacana. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Isso. Então vamos lá. Então eu coloquei ali, nós vamos fazer esse passeio pelos 5 livros da Bíblia durante essa temporada, né? No Pentateuco, eu coloquei ali penta igual a 5 e teuco é pergaminho, porque é o sentido da palavra. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos
a autoria é atribuída a Moisés, mas Deuteronômio não foi escrito todo por Moisés, né? Porque Moisés, quando escreve Deuteronômio, Moisés já tinha morrido, não é isso? E Josué estava no comando, na planície de Moabe, planejando para cruzar o Jordão e entrar na terra prometida. Toda essa viagem nós vamos fazer, tá? Vamos fazer junto durante as aulas, para a gente entender muita coisa, né? E aquilo que vocês puderem ajudar, né? Me ajudem. E Torá. Todo esse conjunto de livro também é chamado de lei, ou Torá. Torá é essa palavra hebraica que tem o sentido de que a palavra Torá significa instrução, doutrina, apontamento ou lei. Esse uso significado provém da tradução feita por judeus helênicos da palavra grega. Então a junção do hebraico com o grego se torna lei, né? A importância da lei é que a lei tem a característica dos seus legisladores, né? Por que as leis do Brasil são tão falhas? Porque quem as faz é falho, não é isso? E por que a lei de Deus é tão perfeita? Porque quem escreveu é perfeito. E ele escreveu segundo o seu caráter, segundo a sua postura. Por que não se encontra falha nas escrituras? Porque quem as escreveu e inspirou é perfeito. Então você, quando começa a estudar as escrituras, você começa a ver todas as conexões de todos os livros, com os fatos históricos, com a ciência. E todos esses atributos, eles ajudam e aperfeiçoam a nossa compreensão das escrituras. Irmãos, crente precisa estudar muito. Eu sempre falo isso. Crente precisa estudar muito. Sempre que Deus precisou de um homem para escrever, ele teve que usar alguém com conhecimento, não é isso? Todas essas histórias que nós vamos ver, elas vinham de uma tradição oral. Ou seja, você sentava lá com seus filhos e ia contar essas histórias para ele, né? Quando Deus chama Moisés, né? E Moisés, ele vai estudar onde? Lá no Egito, nas melhores escolas que tinham. Se torna um engenheiro, construtor de cidades, né? Um faraó, por essência, né? A melhor educação do mundo estava ali. Moisés se instrui lá. E Deus estava colocando ele para estudar por quê? Porque queria usar ele na obra dele. Nós temos esse registro, né? Porque Deus usou Moisés para registrar tudo isso escrito, não é isso? Pensa como assim, todas as teorias que tem sobre a criação do mundo, e na época as pessoas atribuíam ao Deus Sol, ao Deus Lua, olhava para um urso e via um Deus, né? Olhava para as águas e tinham a Senhora das Águas, um boto era um Deus. Então as pessoas começaram a olhar para tudo e dizer, é Deus. De repente vem alguém lá inspirado por Deus e escreve bem assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pensa como essa afirmação mudou o rumo da conversa. Porque agora nós tínhamos uma afirmação literal e física de quem criou todas as coisas foi um Deus. Essa afirmação, ela tem o poder de mudar o rumo da história. A partir daqui, Deus começa a manifestar a sua vida, o seu caráter, né? Opa. Então, essa é uma obra, né, do Criador. Aqui do Gênesis 1 até o capítulo 3, nós temos toda essa obra da criação, né? Então, qual era o propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus? Então, o propósito de Deus era ter homens, né? Ou homem segundo a sua imagem. Não é isso? Quando Deus disse, façamos o homem, ele estava criando alguém perfeito como ele. Não é isso ou não? Está criando alguém perfeito como ele. E aí de dentro desse homem, ele tira o quê? Uma mulher. Façamos o homem. E ele diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou.
Então, quando se fala em homem e mulher. Então, a Márcia é do gênero humano, assim como Jesus é do gênero humano. Essas pessoas podem até estar divididas por um sexo. Não é isso? Eu vejo esses atributos de Deus nas pessoas da seguinte forma. Existem mulheres que o marido larga elas ou morre, e elas conseguem tirar de dentro delas a figura masculina, né? Assume tudo, né? E muitas conseguem levar as crianças a conhecer o pai. Quando fala do pai, eu estou falando de Deus, um conceito. Homens também, eu conheço homens que as mulheres morreram e eles encararam o desafio de ser pai e mãe. E fizeram com louvor. Por quê? Porque esses dois atributos de Deus, homem e mulher, pode estar dentro de uma só pessoa. Porque quando Deus criou o homem e mulher, Ele criou com o intuito de representar quem? Deus. Nós é que criamos uma briga aqui entre nós, né? Hoje as mulheres estão bem melhor que os homens, né? Elas pensam que estão, né? Elas pensam que estão bem melhores que os homens. Você vê que às vezes as rodas de mulheres são para ridicularizar os homens, né? Não é isso? Lá em casa eu não deixo falar não. Sabe? Quando começa aquela roda de mulher ridicularizar o homem, eu falei, começou a sessão satânica. Entendeu? Porque você vai falar de quê? Você vai falar de um conceito que Deus criou. Homem não é sexo masculino. Homem é um conceito que Deus criou. Assim como o pai também não está atrelado diretamente a homem. O pai está atrelado a um conceito de Deus. Por isso que uma mulher pode levar perfeitamente o seu filho a conhecer a Deus como um pai. Mesmo que ele não tenha um pai biológico. Quando essas verdades são reveladas por nós, são reveladas a nós, a compreensão se torna mais fácil. Lá em casa eu entendo que Deus colocou eu e Maria para cuidar de uma pessoa. Mas nós só temos uma missão, é manifestar Cristo aqui e pronto. Então nós nos unimos para isso. Agora, quando dividem e tentam fazer a obra de Deus, não faz nunca. Quando um sente mais que o outro, não faz a obra de Deus. Você pode fazer qualquer trem, mas a obra de Deus você não faz. Sim, deixa eu fazer essa introdução aqui. Então, quando Deus cria Adão e Eva, Ele cria com esse propósito. Esse casal vai produzir o quê? Filhos para mim. Não é isso? Filhos iguais a mim. E aí Deus colocou o quê? A fonte de alimento. Colocou no jardim 2 fontes de alimento. A fonte da vida, não é isso? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse assim, se você comer dessa árvore, você vive. Aqui tem vida, come vida e você vive. Essa tem veneno, tem aquela caveirinha, danger, morte. Não é isso? Se você comer aqui, você vai morrer. Adivinha qual a curiosidade do cara? Comeu de qual? Aquela lá que ele falou para não comer. E aí, meus amigos, começou dentro do homem, agora o homem era conhecedor do bem e do mal. Ele reconhecia que existia 2 princípios dentro dele e ele achava que agora ele tinha livre-arbítrio. E eu não acredito que o homem tenha livre-arbítrio. Boa, irmão. Boa. Uma vez estava sentada uma moça da casa de recuperação aqui, irmão Irani, falando sobre isso. Porque os filósofos medievais brigaram sobre essa questão para chegar a um acordo. Não é isso? E a menina falou assim, não, tem sim. Uma menina, ela é bem rebeldezona assim. Ele falou, então fala para mim a sua tese. Ela falou bem assim, eu fumei droga até no teto e agora estou aqui para me libertar. Aí o Irani falou, e por que tu não saiu sozinha? Já que você tem livre-arbítrio, por que você não saiu sozinho? O problema do homem é que ele não tem arbítrio. Ele tem liberdade. Liberdade é diferente de arbítrio.
Porque se você tem livre-arbítrio, você podia o quê? A hora que você estivesse no mal, você saísse sozinho. O problema é que nós podemos até fazer coisa, mas desfazer a gente não consegue. Então, se eu fosse inteligente, eu pegaria o meu arbítrio e a minha liberdade e entregaria para quem? Para o Senhor. Lá, cuida, porque o trem aqui é feio, eu não consigo escolher bem não. Eu não tenho a capacidade de escolher. E quem aqui disser que tem a capacidade perfeita de escolher os seus caminhos, eu vou dizer para você protesto. E gostaria de registrar o meu protesto. O homem tem liberdade, mas arbítrio, não. Ele até... Por isso que uma pessoa viciada, se mostrar uma picanha assim, sabe? Para uma pessoa que gosta das coisas da carne, ele já endoida, né? Chega saliva, né? É ou não, irmão? Chega só de falar já... Porque existe uma inclinação da nossa carne para essas coisas. Né? Então nós temos às vezes liberdade, mas não temos livre-arbítrio. Então toda aquela geração que pecou, que comeu da árvore do bem e do mal, aquela geração pereceu no dilúvio. Deus fez uma arca, mandou fazer uma arca, para quê? Para que aqueles que escolhessem o princípio ativo da vida fossem salvos, né? Então Deus manda Noé fazer esse pequeno barquinho, né? Aqui era um barquinho de... O côvado de 45 centímetros seria o seguinte: 135 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de profundidade. 14 metros dá quase 5 andares, né? Não é isso? Dá quase 5 andares. Mas não sei se tinha 4. Essa é só uma indagação da nossa... Mas olha só, ele tinha quantos metros de comprimento? 135. Era um barquinho bem grande, né? Era daqui dessa rua, um pouquinho do outro lado da rua lá. Tudo isso aqui. Por 23 metros de largura. Um terreno desse aqui, de largura. Então Deus manda construir essa embarcação. Então, alguns têm calculado que tinha espaço dentro desse barco para 7.000 espécies de animais. Então Deus queria transportar a vida dentro daqueles animais. Esse acidente, ele foi tão desastroso que ele pôs fim à vida terrestre. A tese teológica, essa é uma tese teológica, tá? A Bíblia não diz isso, tá? Eu vou dizer isso para vocês porque é uma tese aceita. Aqui está os céus, beleza? Aqui está a terra. E aqui está o espaço entre o céu e terra. O pecado aconteceu onde? No céu. Pecado. Então, lê Gênesis 1:1 aí para mim, por favor. Beleza, criou, né? Céus, terra. Isso? Está criado, irmãos? Está criado então, né? Agora lê o 2. Então aqui diz que ele criou céus e terra no primeiro versículo. E no segundo versículo diz que estava tudo bagunçado. Então, segundo alguns autores, entre o versículo 1 do Gênesis e o 2, aconteceram zilhões de anos. Sim. Aí, o que aconteceu? Está tudo criado, aí nesse momento o pecado acontece. O pecado acontece e aí Deus faz o que com Satanás e seus anjos? Um terço, né? Vamos colocar 3 anjinhos descendo, né? Sem asa, para ficar mais rápido. Cortou as asas. Aí sem um chifre também, para não enroscar no meio do caminho.
Então Deus, acontece o pecado, Deus lança, não é isso? Aí diz que quando eles caem na terra, aqui estavam os nossos dinossauros vivendo, tudo lindo, perfeito. Deus criou. Quando cai na terra, esses seres causam crateras enormes na esfera terrestre. Essa é uma tese teológica, tá, gente? E aí, diz que Deus monta o plano de redenção. O homem pensa que o plano de redenção, o homem às vezes acha que ele é a última Coca-Cola do deserto. A bolacha do pacote, acha que Jesus morreu só por ele, né? Deus tinha que restaurar muita coisa, né? Então ele desce para o plano de restauração. E a primeira coisa que Deus faz quando chega ali é: haja luz. E aí Deus começa a fazer separação. Águas de cima, águas de baixo, parte seca, parte, né? E diz que depois cria todas as espécies novamente, porque tinha havido morte. Hoje nós encontramos o que dos dinossauros? Fósseis, né? Fósseis. E algumas espécies que são semelhantes, que pode ter evoluído, ou que Deus criou novamente. Então, aí depois que criou todas essas coisas de novo, aí ele disse o quê? Agora nós vamos fazer um governo para essa terra, para ela não ficar sem governo. E aí ele diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E esse homem vai receber domínio. Ele vai governar sobre os animais, sobre os peixes, não é isso? Deus criou o homem para governo. Vocês acham que Satanás é poderoso? E qual é o poder de Satanás? Nenhum. Porque ele só tem aquilo que você dá para ele. Ele só tem aquilo que você dá para ele. Porque na verdade você que é o dominador. Ele vive circo, né? Então ele vai lá diante de Deus e fala o quê? Estou olhando a vida daquele cara. Ele fez o que com Jó? Foi uma vez, Deus diz, tira tudo. Tirou. O cara continua fiel. Ele foi de novo. Pele por pele. Que daria um homem pela sua vida? Deus falou, vai lá então. Poupe a vida dele. Irmãos, matou os 10 filhos, né? Por quê? Houve uma legalidade. Deus permitiu. Então ele só tem poder se Deus der. O diabo é um leão banguela. O Victor Naturi, na primeira versão do filme Sansão, ele tinha que gravar a cena da luta com Sansão, com o leão verdadeiro. E ele falou, não quero não. Aí falou, não, a gente arranca os dentes do leão. Falou, quer não. Arrancaram os dentes do leão, as unhas, foi bem desumano, né? Para gravar aquela cena, né? Mas ele mesmo assim não quis, tiveram que usar um dublê, porque mesmo assim era um leão e faz medo, né? Então, o diabo é esse ser que ele vive ao derredor. Então tudo que ele precisa, ele quer fazer na sua vida, ele vai pedir permissão. E se ele quer agir mesmo na sua vida, ele sugere na sua mente, é ou não? Pega a arma, engatilha, né? E quem tem autoridade de fazer? Você, né? Mas quem está sugerindo? Ele. Aí você vê um papel e um pouquinho de fumo dentro dominar um homem de 2 metros, né? Não é isso? A gente mói cana e toma depois, fica louco, né? A bicha começa a dominar a gente, né? Porque o propósito do diabo é dizer para você que você não tem nada, que você é um perdido, que você não vale nada, que você não é imagem e semelhança de Deus. E aí quando você começa a se sentir assim, ele tem o seu intuito atingido, né? A sua obra perfeita atingida, que é destruir aquilo que Deus fez, destruir aquilo que Deus faz, sempre foi o princípio dele, né? Eu estou falando aqui para nós ignorarmos a sua astúcia e os seus ardis? Não.
Não estou falando aqui para nós ignorarmos, não. Só que ele não pode. Existe uma limitação. Não é isso? É igual, por exemplo, o Senhor, ele diz assim que que nós só podemos ser tentados até onde nós podemos suportar. Se qualquer provação ou tentação vier sobre a irmã, acima daquilo que você pode suportar, o Senhor é acionado. O que eu quero dizer, irmão, é assim, quem é o dominador? Quem que Deus fez dominador? A quem ele deu poder? A nós. Entendeu? O diabo não pode. Se ele tiver que fazer qualquer coisa, você vai permitir. Essa insegurança dele gerou tudo isso. O Senhor teve que permitir que ele fosse provado. Mas era o próprio Deus que queria prová-lo. O próprio Deus queria fazer ele passar por um estágio maior. Então, irmãos, olha só. É igual doutrina de batismos, né? O primeiro batismo é o batismo no corpo, quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor. O segundo batismo é o batismo nas águas, né? Depois vem batismo com o Espírito Santo. Mas tem batismo com fogo também. Que tipo de batismo é esse? É quando você é submetido a uma pressão. Não são todos que Deus batiza com esse tipo de batismo. Quando você é colocado numa pressão que você parece que vai morrer, que você parece que não vai passar. Entendeu? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. E assim você pensa assim, um dia está tão difícil as coisas para mim, mas muito difícil mesmo, né? Acusações de todo lado, por dentro, por fora, dos irmãos, do diabo, sabe? Aquela coisa angustiante que você pensa, será que esse trem não vai parar, né? E eu estava ministrando uma palavra no púlpito e a hora que eu ia descendo, tinha uma irmã andando para lá e para cá, assim, ela estava agoniada, segurando as mãos, e ela falou, eu queria falar com o senhor. Ela falou bem assim, irmão, eu vi você passando num lugar muito estreito, muito mais estreito que você está passando agora. Eu duvidei dessa palavra. Falei, cara, não pode ficar mais estreito. Se ficar mais estreito, acabou. Não deu outra. Com menos de um mês estava pior ainda, irmão. A ponto do Pepinho chegar lá em casa e falou, Exalto, você quer uma trégua? Eu falei, o que é esse negócio de trégua? Quem está num desespero, uma trégua é bom, né, irmão? Ele falou, nós podemos orar e pedir para o Senhor interromper o processo. Para tudo. Eu falei, mas vai continuar depois? Ele falou, vai. Eu falei, não quero trégua, não. Eu quero que passe tudo. Eu vou parar um processo de tratamento agora para continuar depois? Tudo. Até que passou nesse processo. E sempre nós somos submetidos. E quando Deus nos submete, como submeteu a Jó, Ele submete para quê? Para te levar para um estágio maior. Jó termina o livro com a seguinte síntese, né? Eu te ouvi, eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Então o Senhor quer nos levar a contemplar Ele, a vê-lo, não ser só ouvinte, mas pessoas que experimentaram e experimentam a presença dEle constantemente. Não é isso? Esse plano da criação, ele é perfeito, perfeito mesmo. Então, vamos passar mais. Então, o pecado Gente, eu tenho que voltar. Não, eu vou deixar essa história aqui. Essa aqui é a história que o irmão Irani estava contando. Lembram? Os meninos estavam aqui, né? Ó. Então aqui está Adão, né? Adão e Eva, né? O primeiro homem. Eles geraram quem primeiro? Caim, né? Depois conheceu Adão a Eva e gerou Abel. Abel era perfeito, aquilo que eu perguntei para o irmão Irani. Então, olha só. Quando o homem come do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, agora o homem anteriormente, ele não tinha nada com o mal. Ele não conhecia o mal, ele só conhecia o Senhor. Então, para ele, era tranquilo viver com o Senhor, porque ele conhecia o Senhor. Mas a partir do momento que ele conheceu a árvore da ciência do bem e do mal, ele fez o quê? Agora ele passou a identificar o mal, agora ele conhecia o mal. Tanto é que, nasce Caim, logo em seguida nasce Abel. Adão identifica na hora
que os dois meninos tinham princípios diferentes. Adão, pensa o que é você ter dois filhos e você identificar que um tem inclinação para o mal e outro tem inclinação para o bem? Não tem aquele filho que é chamado de ovelha negra? Por que existem esses dois princípios dentro da mesma família? Porque o homem comeu da árvore da ciência do bem e do mal. E agora ele consegue produzir dos dois. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque eu era uma. Então, olha só, aí nasce o Abel e o cara que faz o quê? Mata. Pensa como foi para Caim. Eles conheceram a Deus, depois conheceram o mal e agora havia de sair de dentro do ventre de Eva os dois princípios, o bem e o mal. E conviver com isso, para eles era terrível. Não é isso? Poxa, você sabia que um filho seu já nasceu para o mal? Difícil isso, né? E aí diz que eles choraram muito. E o choro, e as lágrimas, e as orações de Adão e Eva, o clamor deles diante de Deus, era para que Deus desse outro filho igual a Abel, porque Abel era bom, Abel representava a Deus. E aí, Léo, está em Gênesis aí, 4:27. Ó, Deus me deu outro filho bom, igual a Abel. Eita, que felicidade, né? Agora nem tudo estava perdido. Porque ela tinha dois filhos perdidos, um que morreu e o outro que saiu errante pela terra com aquela marca que Deus colocou sobre ele, né? Quando nasce Sete, ela identifica, Deus me deu outro filho igual a Abel, agora eu estou feliz, não é isso? E Abel e Sete era o cara diferente de Caim. Da descendência de Caim, a aula que o irmão Irani deu aqui, nasce quem? Enoque, Irade, Melael e Metubael. Então, desses filhos aqui, quem era esse povo aqui? Né? Jubal, esse povo aqui eram criadores de gado, eram músicos, excelentes artistas e os que faziam ferramentas e todas essas coisas, né? Então, toda essa geração aqui muito próspera, pecuarista, músicos, essa galera. Aqui diz que Sete não quis andar com essa galera. Se refugiava nas colinas e buscava o Senhor. E a diferença dessa geração para essa é que dessa nasce um cara chamado Enoque. O que acontece com Enoque? Anda com Deus. Olha, da linhagem boa nasceu alguém que se destaca e andou com Deus e diz que Deus o tomou para si. Mas da mesma linhagem Deus encontra outro que andou com Deus, que foi Noé. E aí Deus usa Noé para fazer um grande barco. Para quê? Para matar toda essa geração aqui. Quer dizer, o barco foi para salvar, né? Toda a geração de Caim, eles não existem mais, porque todos morreram no dilúvio. Ali salva Noé e os seus filhos, né? Então, olha só, gente. E aí, da geração de Noé, o problema é que de dentro do homem continuava nascendo as duas sementes, os dois caminhos. Aí ele tem 3 filhos, Sem, né? Sem, que vem aqui, o Cã, ou o Cão, que está aqui, e o Jafé do meio, não é isso? Então, quem é o Cão? Ou Cã? É o pai dos cuxitas, né? Hoje são o pessoal africano, né? Não é isso? Descendente do continente asiático, africano. E quem é o Jafé? O Jafé são os europeus, né? Ou indo-europeus. Pessoal de ponta, não é isso? E quem é os semitas? Os semitas são os judeus, e toda aquela galera que se preocupou em servir ao Senhor, agradar ao Senhor. Tanto é que os judeus é que guardam os estatutos do Senhor, a palavra de Deus e tudo isso, né? Isso mesmo. Então, dessa linhagem aqui vem quem? Abraão, né? Também andou com Deus. E aí, nós estamos lá na ponta, né?
na linhagem de Abraão, nós somos filhos de Abraão por adoção. Não é isso? A história realmente comprovou a bênção de Noé. Os europeus defendem de Jafé, cresceram e prosperaram muito mais que qualquer outro povo. Os judeus, né? Os judeus detêm os oráculos de Deus, né? Pois deles vieram Jesus e as Escrituras, e também são descendentes de Sem, e por serem seus descendentes, né? Os descendentes de Sem também foram abençoados. Tem um mapinha aqui que eu quero colocar. Cadê? Aqui eu salvei ele, eu tenho certeza. Vocês viram isso aqui na internet? Quem viu? O irmão Irani falou o quê? Sobre os nomes, não é isso? Que os nomes têm uma coisa, é igual o nome Diogo, significa o quê? Diabo. Não, ninguém nunca coloca o nome de Diogo no filho. É igual Mara, Cláudia Mara. Né? Amarga. Então os nomes têm significado. E no passado as pessoas eram identificadas pelos seus nomes. Quem? Jacó eu sei que é, Tiago. Jacó eu sei que é. Então olha só. Homem apontado mortal, cai em desgraça, né? Pena, aflição. Então o santo de Deus descerá ensinando, sua morte trará ao desesperado e sem esperança descanso. Isso é à toa, gente, que está assim, essa sequência? Porque a Bíblia, ela explica a Bíblia, né? É uma coisa fantástica, não é isso? Show de bola, cara. É magnífico quando você começa a estudar as Escrituras e você vê essas coisas, né? Então vamos lá. Aqui o irmão Irani falou, acontece um incidente depois que Noé desce da arca, que é, ele planta uma vinha, né? E da primeira colheita dessa vinha, ele faz ali, ele toma uma quantidade excessiva de vinho e se embriaga, né? E aí ele cai dentro da tenda e tem a sua nudez exposta diante dos filhos. E aí Cão vai lá e debocha desse pai, né? E faz aquilo que... Então os outros dois filhos vieram, né? Me diz que de costas, sem querer ver a nudez do pai, cobre esse pai. Não é isso? Mas aí, igual o irmão Irani estava falando, e sempre incomodou, foi a maldição, a pena que Noé lançou sobre esse filho, né? Ele amaldiçoou quem? Canaã. Amaldiçoou o neto. Imaginou tu dizer para o teu filho assim, ó, o teu filho vai ser amaldiçoado por causa disso que tu fez? É uma pena muito pesada, né? Mas aí quando os historiadores começam a analisar, diz que esse filho abusa sexualmente do pai bêbado, né? Por isso a ira e o desgosto de Noé, e ele lança essa maldição tão desgraçada sobre Canaã. E esse povo nunca gozaram de bênção, né? Eles sempre passaram por privações, porque são filhos e frutos dessa geração amaldiçoada, né? E traz até hoje, por mais que tenha alguns lugares prosperado naquele lugar, mas, né, eles sempre carregam essa marca, né? Então, passado o dilúvio, né, Noé estabelecido, o povo volta a crescer, de repente, mais uma vez, manifesta uma queda, né? Então diz que a primeira queda foi com Adão, o homem caiu a primeira vez com Adão, a segunda queda com Caim, a terceira queda com o dilúvio, e a quarta queda foi com a Torre de Babel. O que é Babel? Confusão. E o princípio desse nome é que gera Babilônia, né? Babilônia não é só um lugar e uma cidade, é um princípio espiritual, não é isso? Por isso que você vê Babilônia lá no início, mas vai ver Babilônia lá no Apocalipse, né?
ela se manifesta como um princípio espiritual. Aqueles que vivem para a carne, para os prazeres, são inimigos de Deus, não é isso? Independentes de Deus. Então isso é Babilônia. Aqui eu queria voltar um pouquinho Eu acho que na hora que eu mexi nesses slides ali, eles passaram e ficaram desigual, porque está indo e voltando. Aqui eu queria voltar na rebelião. Isso mesmo. Tá certo agora, gente. Beleza. Então aqui em Babel, diz que os homens falam o quê? Olha, para que não nos suceda aquilo que aconteceu no passado, vamos construir, edificar uma torre, uma cidade, tão alta que chegue ao céu. Então, segundo alguns historiadores, a parte povoada da terra era mais ou menos do tamanho aqui do estado de Rondônia só. Então, alguns pensam que, por exemplo, não tenha sido alagado todo o globo terrestre, mas Deus tenha lançado essa enchente só naquele lugar, porque os habitantes da terra ainda estavam concentrados só naquela região, não é isso? Então, o homem, a cada dia que ele vive, ele se torna mais independente de Deus. O homem passa a depender menos de Deus. Por quê? Porque foi plantado no coração desse homem a independência. O que é independência? É eu agir sem Deus. Eu acho que dou conta da minha vida. Não é isso? Por isso que nós temos a tendência de só procurar a Deus quando as coisas estão difíceis. Porque nós achamos que nós somos autônomos, E essa primeira autonomia, que nós chamamos de rebelião, que é um princípio satânico, ela aconteceu primeiro no jardim, Quando o homem tomou a decisão de comer. Foi seduzido pela serpente e tomou a decisão, a independência, em submissão. Foi lá e comeu, fez aquilo que era contrário a Deus. Acho que a serpente nem pensava que ia sobrar para ela, Porque não só o homem foi ali, ela passou a rastejar sobre o ventre, Deus veio e amaldiçoou ela, Então perdeu ali do seu status, Então a questão da insubmissão, ela tem algo ligado ao pecado, à queda. Insubmissão é eu sair debaixo da missão, daquilo que Deus planejou para mim, daquilo que Deus sonhou para mim. Todas as vezes que eu ajo com independência, eu estou sendo insubmisso. Todas as vezes que eu tomo uma decisão contrária a Deus, eu estou debaixo de um princípio de rebelião. O rebelde, ele é insubmisso. E você já viu que o rebelde, ele não consulta ninguém. Ele acha que ele é o dono da verdade. Não é isso? Então Jesus veio para tirar esse espírito de nós e nos levar à independência. E nos levar à dependência. Então olha só, é possível desobedecer sem ser insubmisso? Sim. Desobedecer é simplesmente você falar comigo assim, Zaldo, vamos fazer. Eu falo, não vou não. Por quê? Estou com preguiça. Ou você chegar lá e dar uma ordem para a pessoa e ela dizer, cara, não vou não. Estou com preguiça, eu vou ficar aqui de boa. Mas o insubmisso não. É você dar uma ordem para ele e falar assim, rapaz, eu não vou não, mas quem você pensa que é? Pô? O insubmisso, o problema do insubmisso é que ele ataca a origem da autoridade, entendeu? Geralmente o insubmisso, ele se levanta contra quem deu a ordem. O desobediente não. O desobediente é diferente. Então olha só. Então nesse dia, ele resolveu construir. Só o fato deles levantar essa edificação era uma declaração da completa independência. Se vier outro dilúvio, nós não precisamos de Deus. Precisamos mais de arca. A gente sobe lá para cima e está tranquilo, Então, a Babel de Gênesis, como nós falamos, é a mesma Babilônia de Apocalipse. Ambas são a expressão do reino desse mundo que afronta a autoridade de Deus. Então, todas as vezes que eu agir com independência, e nós crentes somos muitas vezes tentados a isso, achar que sabemos alguma coisa, achar que conseguimos conduzir a nossa vida,
às vezes não acatar. A gente faz isso com muita facilidade com os nossos líderes, né? Às vezes nós nos pegamos falando mal deles, né? E aí você fala, cara, é uma parte perigosa, né? Então nós devemos entender que a base da rebeldia é o orgulho. Foi o orgulho que levou Satanás a rebelar-se contra Deus. Sempre onde houver rebelião, haverá também orgulho. Na Torre de Babel também vemos a expressão do orgulho humano, né? Então, o cara que está atrelado a esse movimento rebelde, apesar da Bíblia não afirmar que foi Nimrod o autor dessa obra, mas um dos primeiros caras que começa a criar cidades parecidas com esse princípio é o Nimrod. Quem é esse cara? Caçador, valente, tornou-se riquíssimo, não é isso? Por quê? Porque ele era um cara determinado. Então ele é o primeiro a pegar um cavalo selvagem, domar e vender. Primeiro a escravizar um ser humano. O que mais? Inserir carne vermelha na dieta humana. Primeiro a matar um animal para comer. Então Nimrod era um cara extremamente altivo e dominador. Então geralmente nessas pessoas que acham que é muita coisa, é fácil de operar o espírito da rebelião. É mais fácil uma pessoa assim ser independente de Deus. Por isso que os mais frágeis, né, são mais dependentes, né? É por isso que quando você olha para a história, os grandes cientistas estão entre os grupos dos que creem. Não existe grande cientista no grupo dos que não creem, dos ateístas. Quando você olha a lista de grandes pensadores e cientistas, todos eles são teístas, né? Isaac Newton, quem mais? Galileu Galilei, quem mais? Isso, quem mais? Newton, eu já falei Newton. Thomas Edison, quem mais? São 17 mais ou menos na lista. O Einstein, outro judeu, quem mais? E quem vocês conhecem dos ateístas que foram grandes cientistas? Quem, irmão? Raul Seixas, o idiota. Morreu. Pois é, mas a afirmação do... Isso. Mas teve que reconhecer. Não é isso? E é difícil, né, tu ver uma mente tão brilhante num cara todo, né? Então, assim, esse Nimrod foi esse cara todo aí. As cidades fundadas por Nimrod. Ele foi para Sinear, na Babilônia, né? Fundou várias cidades antigas, Babel, Ereque, Acade, Calné. Depois ele seguiu para a região da Assíria, onde fundou Nínive e outras cidades. Agora, o que essas cidades têm em comum? Tudo cruel. Tudo onde praticava tirania, né? Nínive mesmo, Nínive era uma cidade, passava na rua, tinha montões de cabeça lá, de pessoas degoladas. A mulher que era pega no adultério lá, eles empalavam ela, né? Colocavam uma haste por baixo, varava lá em cima e deixava exposta lá. Eles tinham uma prática de crueldade de guerra, que era tirar a língua de uma pessoa viva. Entendeu?